Olá, meus amados, a paz do Senhor a todos. Eu queria fazer uma rápida reflexão de um texto bíblico. Isaías 55, versículo 6, muito conhecido. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Por que é tão importante que nós busquemos ao Senhor enquanto se pode achar, que invoquemos enquanto está perto? Por que o profeta que disse isso é conhecido como o profeta messiânico? Teologicamente, é aquele que mais falou de Jesus, parece que via Jesus diante dos seus olhos, parece que estava ali na presença do Messias o tempo todo. Nenhum outro profeta falou tão claramente de Cristo como Isaías falou. Porque nessas palavras de Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, ele retrata uma máxima a nosso respeito e algo muito difícil da humanidade hoje compreender. É aquilo que o apóstolo Paulo descreve em Romanos, capítulo de número 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o que está escrito no Salmo 8, a partir do versículo 4, 5, onde o salmista, ele diz: o que é o homem para que Deus se lembre dele? Ou o filho do homem para que ele o visite? Porém, ele o fizeste um pouco menor do que os anjos, e de honra e de glória lhe coroaste. Olhando para esses textos da palavra de Deus, nós compreendemos uma coisa. É aquilo que está no princípio. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí vai dizer o texto que Deus entregou nas mãos do homem o poder de dominar todas as coisas. E depois de ter feito tudo, lá no versículo 31, diz que Deus olhou, viu que era bom e abençoou. Porém, quando o homem pecou, a Bíblia vai dizer no capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 15, que Deus começa a mostrar para o homem a maldição que ele atraiu sobre si. E Deus diz: maldita é a terra por tua causa. E aí vai descrevendo as consequências dessa maldição. Então, queridos, quando nós vemos um texto como esse, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e olhando para aquele que Paulo disse em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E mais na frente, quando ele diz no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando olhamos para João capítulo 17, versículo 3, quando Jesus diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E quando olhamos para Mateus capítulo de número 11, versículo a partir do 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. É nesse texto de Mateus que nós olhamos para esse texto de Isaías, que começa exatamente da mesma forma. Vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós, que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço.
vinho e leite. Meus amados, voltando ao texto primeiro, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E este de Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós olhamos que Deus deseja nos restituir aquilo que nós perdemos porque jogamos fora. Aquilo que lá no Éden Deus colocou nas mãos do homem, mas este não valorizou. Deus colocou uma glória na mão do homem. Deus colocou uma grande honra na mão do homem, mas ele lançou fora. E quando a palavra de Deus diz que nós devemos voltar para o Senhor, buscar enquanto se pode achar, adorá-lo, a palavra de Deus está dizendo que nós não fazemos nada mais, nada menos do que buscar aquilo que nós perdemos. Não é algo imposto por Deus, é algo que Deus deseja que façamos. Por isso nós devemos fazer de todo o nosso coração, porque se nós não fizer isso, a nossa caminhada vai de mal a pior. E a tendência do homem é afundar cada vez mais em pecado, e em desgraça, e em destruição, e em morte eterna, e em fogo eterno. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Esse é o plano de Deus em Cristo Jesus. E essa é a trajetória da igreja triunfante. Deus abençoe a sua vida, pense nisso. Você não faz isso porque Deus te obriga e nem deve ser um fardo. Você tem que fazer isso porque se você não fizer, é a mesma coisa de você amanhecer o dia e não se alimentar, e o sol chega ao pino do meio-dia e você não se alimenta, mas o teu corpo cobra, o teu organismo exige. Assim é a nossa alma. Em todos há um vazio existencial e cobra. E não adianta você ficar bebendo água, não adianta você ficar ali se entretendo com coisas que não são alimentos, porque chega ao fim da tarde e você vai estar faminto e fraco. Assim a nossa alma, não adianta ficar colocando no lugar que só Deus pode ocupar coisas que não podem suprir as nossas necessidades. Todos têm um vazio existencial e só Deus pode preencher. Pense nisso e busque ao Senhor enquanto se pode achar. Deus não é religião, Deus é salvação. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém.